Eu gravei um vídeo antes desse, mas sinceramente eu não gostei do tema que eu abordei. Eu acho que seria bem desinteressante postar ele aqui. Outra coisa, eu também não editei ele, então ainda teria que editar pra realmente jogá-lo aqui no YouTube. Mas tudo bem, eu resolvi gravar sobre outro tema porque eu acho bem mais interessante do que aquele outro. E talvez eu poste, talvez eu não poste, mas sinceramente eu não estou com tanta vontade agora. Eu procrastinei muito, muito mesmo tentando editar o vídeo, né? Porque eu marcava de editar um dia e não editava. Eu marcava para o outro dia e não editava. Aquele velho problema que eu já explicitei para vocês que eu tenho sobre o ato de procrastinar. Mas tudo bem. Para quem não me conhece, meu nome é Emerson. E para quem me conhece, o meu nome continua sendo Emerson. E eu vou falar sobre as minhas notas no Enem, certo? Não apenas isso, mas com relação a essa evolução, a esse período de evolução, uma reflexão, porque eu acho útil que nós consigamos refletir sobre isso e realmente alcançar algo concreto, não apenas um resultado, certo? Essa daqui é a minha nota anterior do Enem. As minhas notas eu vou colocar todas aqui. E essas outras notas aqui são do meu último Enem, de 2022. E por incrível que pareça, eu consegui alcançar algo que eu nem ao menos esperava. Eu não esperava que eu pudesse aumentar tanto a minha nota de matemática assim. Apesar do TRI ter sido alto, ou seja, de alguma forma minha nota poder ter sido valorizada, ainda assim eu estou feliz, porque apenas o número 800, né? Mais de 800 me deixa feliz, né? Em comparação para a nota anterior, onde eu tirei 600, já é um bom avanço. Sabe? Mas a questão não é a nota em si. A nota para mim pouco importa. A questão é essa medida, essa capacidade de nós medirmos o resultado anterior com o resultado posterior. Isso é muito bom. Eu nunca estive realmente interessado nos resultados. Eu acho que a felicidade ela não se encontra realmente no que a gente consegue, mas no processo que a gente teve que passar para que nós conseguíssemos aquele algo. Aquela coisa que você quis, aquela coisa que você quer, todo o processo que você percorre ao longo da sua vida para que você chegue até aquele resultado, no final das contas é o que mais importa, o processo em si. Porque de nada adiantaria para mim chegar numa coisa sendo que eu não sinto que eu realmente fiz por merecer. É meio que uma questão de honra. Eu, anteriormente, era muito ruim de matemática. Eu já devo ter falado pra vocês aqui, na verdade eu falei num dos meus primeiros vídeos. Eu era péssimo de matemática, mas eu resolvi mudar. E de certa forma não foi fácil. Não foi fácil. Foi difícil, muito difícil, porque eu cresci com diversos problemas de raciocínio com relação à matemática. Tipo, no quesito de não conseguir calcular o preço de um pão. Aliás, eu nem ia comprar pão, né? Até é compreensível, mas eu não tinha esse raciocínio. Eu não conseguia raciocinar bem. Então a construção de tudo isso, não apenas de uma base teórica matemática, mas do raciocínio em si, a capacidade de raciocinar, foi o que deixou toda a trajetória mais difícil ainda. Mas eu consegui passar por ela. Hoje em dia, como eu disse, né? No último Enem, eu acertei 27 questões de matemática, pelas minhas contas. E no primeiro Enem eu acertei 11. Vocês entendem isso? A questão não é nem o número. É que eu avancei e esse avanço dá uma coisa assim que... Caraca, é o que me faz pensar que eu consigo fazer qualquer coisa. Por mais que eu não tenha aptidão para aquilo, eu realmente consigo pôr em prática toda a minha resiliência e percorrer num caminho árduo com muita dor e sofrimento, né, para chegar até o que eu quero. E no final das contas, como eu disse, o que importa foi todo esse processo, porque é ele que me faz feliz. O processo me faz feliz.
Não é o resultado, não é eu saber, eu alcancei tal coisa e ponto, não. É tudo que eu fiz para alcançar aquilo que eu queria. Não foi fácil. Não foi fácil. E por isso que se torna legal, entendeu? Porque se fosse fácil, não teria aquela valorização. Eu não valorizaria algo fácil, como a sociedade também não valoriza. Imagina você fazer todo um percurso que foi extremamente fácil, ou seja, você nem se esforçou, você chega no final e não valoriza aquilo, pelo simples fato de você saber que foi fácil chegar até lá. Eu valorizo muito, muito mesmo a minha evolução pelo fato de eu ter tido diversas dificuldades ao longo do caminho. E eu vou ser sincero, no primeiro Enem eu não consegui nem estudar as outras matérias, no caso como treineiro, o anterior que eu fiz de 2021. Eu nem estudei as outras matérias. Eu foquei somente em matemática, estudei de um jeito errado para vocês verem como tudo é um processo que envolve teste, né? Não é apenas a gente começar, mas talvez a gente erre no caminho e não conserte aquilo por muito tempo e acabe tendo as consequências no final de não conseguir o que a gente realmente tinha expectativa de ter. Eu estudei somente matemática e ainda assim eu não consegui acertar mais do que 11 questões. No próximo ano, até 2022, né, para fazer o Enem, o último que eu fiz, eu estudei as outras matérias, eu vou ser sincero, natureza, só que não foi bem um estudo mais inteligente. Não foi bem um estudo mais inteligente, porque eu não fiz questões, eu negligenciei todas as questões que eu podia fazer sobre física, sobre biologia e química. Tanto que eu acertei pouquíssimo na prova de natureza. Mas eu realmente não sabia. Eu me foquei mais em matemática, ainda assim eu esperava mais do que 27 acertos, sinceramente, porque eu estudei mais matemática do que qualquer outra coisa. Para vocês verem o tanto que é a minha dificuldade, tanto que era, né? Porque agora tá muito mais fácil. Mas é algo que me toca, ainda assim. Eu gosto do fato de ser difícil. Se eu pudesse escolher ser bom de matemática desde a infância, não ter tido todos esses problemas, eu não escolheria. Sério, eu escolheria sofrer. Sim, porque pode parecer estranho eu escolher sofrer, mas é porque hoje em dia eu tenho essa necessidade. As coisas têm que ser necessariamente difíceis para que eu realmente tenha algum prazer com aquilo e realmente considere aquela coisa não fútil, entendeu? Eu tenho que ter sofrimento para chegar naquilo. E isso é algo bom. Eu passei a dar o máximo nos meus treinamentos. Depois de um certo tempo eu passei a sempre tentar superar meus limites. Sempre mesmo. Isso é algo que pouquíssimas pessoas fazem. Se elas vão à academia, elas não dão o máximo de si mesmas e esperam realmente mudar. Eu não falo mudar na questão do físico, mas na questão de mentalidade. Essas pessoas não mudam pelo fato delas se acomodarem. É isso que acontece. Eu sou humilde ao ponto de falar que eu ainda me acomodo muito com as coisas. E esse é um dos meus problemas. Sinceramente, isso é um dos meus problemas. Na maior parte das vezes me prejudica eu optar pelo mais fácil ao invés do mais difícil. Eu tenho algumas conquistas. Isso aqui é mais como um bate-papo, tá? É como se eu estivesse conversando com vocês, tá? Eu realmente estou falando como se eu estivesse falando para outra pessoa. Aqui, apesar de eu estar olhando para a porra de uma câmera, eu estou fingindo que tem outra pessoa, que eu estou olhando para uma pessoa agora. Mas é estranho porque eu estou olhando para uma câmera.
Mas ok. É como se fosse um bate-papo entre nós dois. Eu tenho umas conquistas pra te dizer. E eu tô feliz com elas. Eu comecei a tomar banho gelado todas as manhãs. E é ruim. Não é bom. É uma porcaria. Tem alguns benefícios, mas eu não estou realmente associando benefícios na questão física ao banho gelado, mas simplesmente a questão mental. Eu quero provar pra mim mesmo que eu consigo fazer as coisas e da forma mais difícil possível, mas que eu consigo. Eu corri 10 quilômetros também em 1 hora e, sinceramente, eu pensei em desistir. Diversas vezes ao longo do caminho eu fiquei me perguntando, não, por que eu tô fazendo isso, cara? E foi difícil porque eu não corro. Eu não corro mais, na verdade. Eu já corri há algum tempo, mas eu nunca fui calcular, tipo, quanto que eu corri ou quanto que eu, né, corro. Não especificamente no sentido de percorrer muitos e muitos quilômetros, né, na rua como eu fiz. Mas eu fiz 10 quilômetros. Eu vi que aos pouquinhos eu fui chegando lá, os 6 quilômetros tava longe. O pior é quando tá no começo, porque tá longe. Mas onde é que eu quero chegar com isso? É que a vida é como se fosse uma maratona de muitos mais quilômetros, não de apenas 10 quilômetros. E quando você está no começo é ruim, porque parece que falta muito ainda, mas quanto mais você percorre, mais próximo você fica do final. E foi esse o sentimento que eu comecei a sentir. Quanto mais eu corria, mais próximo eu estava do meu objetivo de chegar aos 10 quilômetros. Então foram 7,5. Parecia que não chegava, mas eu sabia que eu estava tendo um avanço ali, entendeu? Eu sabia, doía muito. As minhas pernas ficaram dormentes um certo momento que eu sentei e não sabia o que fazer. Eu fiquei meio que em desespero porque minha perna ficou dormente toda. Mas eu continuei correndo. Pode parecer imprudente, mas eu continuei correndo. E isso teve um efeito mental muito grande em mim. Foi algo bom de eu ter feito, pelo menos mentalmente, não fisicamente. Quando eu menos esperei, eu tinha corrido uns 9,5 quilômetros. E aí faltava pouquinho e eu comecei a acelerar. Quem eu seria se eu não conseguisse dar o meu melhor, sendo que falta tão pouco tempo para eu conseguir terminar aquilo? Quem eu seria? Eu perguntei pra mim na hora e comecei a correr. Mesmo se minhas pernas não estivessem boas no momento, que eu não tivesse forças suficientes para correr muito mais rápido do que eu poderia sem estar cansado, eu continuei correndo, dando o meu máximo. O meu máximo mesmo, eu via a vida diante dos meus olhos, cara. Eu comecei a dar meu máximo, eu comecei a correr com as pernas moles, porque elas não aguentavam mais tanto esforço. E eu não corro. Eu acho que é assim que é a vida. Foque em todo esse processo, porque no final valeu a pena. Pra mim valeu a pena. Pra você também pode valer. Eu vi o quanto eu me esforcei para poder chegar até lá. Eu vi o quanto eu me esforcei para poder chegar até lá. E isso é o que realmente fez valer tudo a pena. Bem, é isso. É basicamente isso. Muito obrigado pela presença e até a próxima.